Assim, quando a gente fala sobre mercado, por quê? Eu citei aqui que há mais de 20 anos a Luciana Chiavegato estava no Hospital do Rim, hipertensão. Talvez, não sei se foi a precursora do movimento, mas talvez uma das, né? Sim. Não só ela, mas hoje já é uma realidade. A gente entendeu que os municípios, que o Estado como um todo entende o cuidado do paciente nefropata, que isso traz impacto financeiro para todo o Estado. Então, você vê ali municípios que têm centros de hemodiálise, hospitais, enfim. O que falta para isso ser um mercado efetivo? Assim? E qual é o passo que que a fisioterapia está junto ao COFITO? Já é uma área de atuação reconhecida? É uma especialidade reconhecida? Qual o ponto, qual o degrau que a gente está nesse processo assim, para ampliar esse mercado e mergulhar na formação da graduação e outros pontos mais? Em Belo Horizonte já foi reconhecido, né? Esse ano. Legal. Recentemente, né? Recentemente. Janeiro desse ano foi reconhecido e aí passou a ser obrigatório ter o profissional, né, o fisioterapeuta dentro das clínicas de diálise. Legal. Aqui em São Paulo, a gente está em um movimento junto com o CREFITO 3. Que legal, cara. Então, Conversando inclusive, com eles em parabenizá-lo, relação... estão fazendo um excelente trabalho, né? Para a nossa profissão. Para que a gente torne isso uma realidade mesmo dos centros, né? Porque hoje o que eu acho, pelo menos na rede pública, né, é questão de custo. Hoje o que os centros públicos recebem do governo para fazer uma diálise praticamente é para cobrir o custo daquela diálise vai em cobrir si. um fisioterapeuta. Né? Inclusive, eles estavam tendo prejuízo por diálise, né? Eu acho que, se não me engano, era 60 e poucos reais por paciente, pelo repasse do governo. Então, é uma questão muito de custo também, né? Porque eu acho que a informação ela já está muito bem estabelecida dentro do mundo médico, né? Das pessoas saberem os benefícios, o porquê daquele profissional ali. Eu acho que o que falta é um pouco dessa parte financeira mesmo, desse repasse ser feito de uma maneira correta e a gente conseguir legalizar isso e tornar isso uma realidade aqui em São Paulo. Né? Não só em São Paulo, né? No Brasil todo. Sim. Só dentro do que você falou aí, quando vocês conversam com os médicos, essa sensação que vocês têm, que eles já sabem que isso seria bom? Ou ainda tem alguns que ainda não conhecem muito bem o que é? Eu acho que eles sabem Que é exatamente bom. que é bom, mas eles não conseguem ver, por exemplo, a fisioterapia como uma redução de custo para eles dentro da clínica. Porque se a gente for entrar na parte mesmo, de evitar que o paciente tenha uma queda, de evitar que o paciente reinterne, da gente evitar que o paciente evolua para uma sarcopenia grave e a parte de mortalidade dele, eles não conseguem ter essa noção desse cenário como um todo. Né? Lá na frente, qual que vai ser o custo, né? A gente diminuir esse custo dele em relação a isso. Olhar pra gente como um luxo, acho que futiliza muito o impacto real que a gente tem. Né? Exatamente. É ruim isso, pô. Eu acho que dá para ir por dois caminhos. Quando eu olho para o serviço público, o SUS, por exemplo, uma grande vantagem é que o serviço público não precisa gerar lucro. Não deveria, porque as pessoas acham que tem, mas não tem. Serviço público é para gerar o que ele foi criado para gerar. Então, o serviço de saúde gera saúde. Emerson então, Fachin tá te aplaudindo lá de Brasília agora, né? cara. Inclusive, o episódio dele deu um disparado essa semana, não sei porquê. Ele deve ter mandado os alunos assistir. Vale 2 pontos na prova. Então, imagina, se eu tenho uma clínica SUS, eu tenho aqui 100 pacientes por semana e esses pacientes melhoram a qualidade de vida, esses pacientes estão diminuindo sarcopenia, estão diminuindo o risco de queda, eles estão controlando melhor a sua pressão arterial, usando menos medicação que eles pegam na farmácia do SUS. Então, assim, é todo um sistema que está girando, ele vai menos ao médico, onera menos o nosso sistema. Então, assim, para o sistema público, não precisa ter lucro, porque ele tem que gerar saúde. Está gerando saúde para os pacientes? Maravilha, você está cumprindo o seu papel. Se gerar economia, maravilhoso. Para o sistema privado, por exemplo, para o sistema que vocês trabalham especificamente, que são clínicas diferenciadas, vamos dizer assim, eu acho que conta muito experiência do paciente. Porque, financeiramente, eu acho que é difícil, com os dados que a gente tem na mão por enquanto, comprovar. Então, a clínica teria... Quanto? Eu acho que daí teria que investir em um sistema de monitoramento de várias variáveis para chegar que isso está gerando economia, lucro. Principalmente na internação, né? Dentro desse contexto que nós falamos. Né? Nós conseguimos, né, fazer essa estatística, está internando mais ou menos, paciente internado, menos dinheiro para a clínica. Isso. É nesse contexto. Exato. Mas tem outras variáveis também. Agora, como experiência do paciente para esse tipo de público, para esse tipo de clínica, eu não tenho... se botar lá um NPS, simples assim, só para saber qual que é a experiência do paciente que antes de fazer, depois de fazer, como que foi a experiência dele, o que tornou aquela experiência de diálise melhor. Pô, eu não tenho dúvidas de que a gente nosso NPS ano passado muito. foi 97%. Nós aplicamos NPS. E já aconteceu isso do paciente
querer mudar para a clínica onde a gente está exatamente porque lá tem físio e a clínica que ele estava não tinha. Esse movimento. Esse movimento Uma já clínica aconteceu que não mais de uma tem vez. Para a clínica que tem. Mas eu acho que assim, ó, se hoje, com essa dificuldade que a gente tem de fazer uma exposição de um resultado concreto da implementação, não que não seja possível, mas de uma coisa assim macro, e seja ali talvez uma experiência, eu fico preocupado com um lance assim de ser só luxo, de soar só luxo. Não acho que é só. Não. Mas se esse talvez seja o caminho de coletar o dado, de levantar o indicador, de gerar publicação, de gerar ciência, evidência econômica, para se tornar uma realidade no público. Exato. Né? É um caminho. É diferente do que geralmente é. Geralmente começa no público e aí vai se evoluindo e sofisticando e pro privado de alto padrão. Aí pode ser um caminho inverso, sei lá, Mas cara. se você for ver a diálise é isso, porque a maior parte dos serviços que tinham eram serviços de universidade. E aí eles tinham estágios de alunos fazendo hemodiálise. Começou assim, né? Tanto que você pega a maior parte dos trabalhos publicados é isso. Mas ele fez o caminho normal, né? Subiu, bateu lá no alto padrão. Mas talvez se foi esse ambiente de fisioterapia ser uma experiência, cria-se a evidência, o impacto e aí... Isso. Mas é o que a gente fala. Quando eu fazia lá na Santa Casa, os pacientes falavam, pô, eu tô vindo até mais animado. Às vezes eu fico... É o relato do paciente, né? A experiência. Quando a gente começou a fazer, inclusive os pacientes falaram que eles começaram a se relacionar mais entre si, porque a gente fazia em grupo, porque obviamente não dá tempo de fazer A individualizado. bexiguinha rolando de uma vez pra outra. Aqui, ó. Começou lá. Era literalmente o seu Geraldo Batata contaminando quente. todo mundo, né? É o CCH. E aí tinha desde pacientes que começavam não fazendo e que quando via toda a interação que estava rolando, a galera animada fazendo as coisas, começaram a fazer, até do cara que fala assim que a gente passou de só vir aqui para sair, para ir em lugares juntos fora dali. Então, assim, é uma experiência realmente, né? E isso não pode ser menosprezado, assim, né? Como luxo, assim... É que a palavra luxo é ruim, mas quando você fala da experiência do paciente hoje, é super valorizado dentro dos hospitais, por exemplo, né? A experiência É o que é do mais paciente. falado hoje em dia, né? Sim, do alto padrão. Do alto padrão. É que, SUS, a pensando nessa questão de experiência, né, luxo, muito- essa é a grande diferença da Planuar. A gente vem para realmente fazer reabilitação, fazer atividade física, exercício físico. E aí quebra, vem dentro desse contexto que o exercício é benéfico para esse paciente. Não apenas um luxo ou cereja do bolo, né? Tem um conteúdo assim vasto, justamente para vir evidenciando, né, e trazer realmente, não só para os pacientes a melhora, que hoje já é evidenciado, mas mostrar para os gestores que comprovando que faz realmente um efeito, né, e traz realmente benefícios para a clínica, né, em si, na experiência do paciente. Agora imagina um estudo que, gente, sinceramente, se tem, perdoa, eu não sei, mas um estudo que comprova que a fisioterapia Dialítica. intradialítica aumenta o tempo de vida do filtro de reuso. É a Mas justificativa tem- pela qual você vai implementar uma equipe de fisioterapia no SUS, que não tem justificativa financeira, entendeu? Então você vai tirar um custo, que é o tempo de vida do filtro com as trocas menos frequentes, o que vai super justificar a implementação no modelo SUS, entendeu? Pô, sei lá, são ideias. Pô, Mas são... tem um pouquinho nesse sentido. Tem alguns estudos que eles conseguiram diminuir o tempo diário de diálise. Então, a qualidade da diálise melhora tanto que, em vez de fazer 4 horas por dia, Faz 3. você diminuía para 3. Para o serviço público, como que isso funciona? Você pode abrir mais vagas de diálise. Sim, isso é importante. Porque se no fim do dia cada paciente diminuiu 1 hora, você bota mais um turno para esse cara fazer. Né? Assim, óbvio, eu tô jogando isso no macro do macro, né? O cara que está ali no sistema estrangulado, que precisa criar vagas, né? Sim. Então, até nisso, tipo, né, melhora lá o KTV do paciente, o cara não precisa dialisar tanto tempo, a qualidade é melhor, e você diminui o tempo. Para o paciente é maravilhoso. Quanto menos ele ficar ali dentro, ele tá dando graças a Deus, né? Porque é legal, o cara tem uma experiência boa, mas ninguém quer ficar ali, né? Essa é a real, né? Ô SUS, olha pra eles aqui, pelo amor de Deus, né? Porque lembra que o Emerson falou pra gente, saúde é um direito, né? Saúde é um direito, então a gente precisa pensar no que de fato vai promover saúde para o paciente, vai melhorar a qualidade de vida, ser algo que seja de alcance a toda a sociedade. E aí o paciente que tem melhor condição vai buscar um serviço com melhores experiências. Talvez a gente tenha um modelo de saúde incrível no papel, mas as gestões regionais, locais, municipais não permitam que nós tenhamos a melhor hotelaria no serviço público. Mas se a gente conseguir ampliar e possibilitar o ponto de implementar isso numa realidade nacional, cara,
O benefício é... Você falou de hotelaria, né? Nossa, mas me senti o Odorico Paraguaçu aqui. Né? Você falou de hotelaria, então o Luiz mostrou uns vídeos na aula semana passada, né? Quem quiser ver os atendimentos da Nefro, olha lá a aula de semana passada. E aí, pô, o espaço, mó legal, as poltronas legais, um espaço amplo, cada paciente tem um espaço enorme só pra ele. E aí eu lembro como era lá na Santa Casa, era assim, ó, poltrona, máquina de diálise, grudado na máquina de diálise, Já outra tá o poltrona. colega já, né? Então assim, Beliche, filho. era beliche. eu aqui, uma máquina e o próximo paciente ali, cara, tipo, né, você não tem espaço pra fazer muita coisa, inclusive, né? Então assim, ó, nesse sentido, a hotelaria pô, faz diferença também. Pô, demais.